Existe um momento na vida que quase ninguém percebe. Ele não acontece com barulho. Não existe anúncio. Não existe uma grande virada visível. Mas algo muda. De repente, você começa a falar menos. Não porque decidiu se afastar das pessoas. Não porque ficou mais frio. E muito menos porque deixou de se importar. Mas porque algo dentro de você começou a enxergar de forma diferente. Antes, certas conversas pareciam normais. Certos ambientes pareciam naturais. Certas dinâmicas eram simplesmente parte da rotina. Agora, algo dentro de você reage de outro jeito. Você observa mais. Escuta mais. E fala menos. E isso pode gerar uma sensação estranha. Como se você estivesse no mesmo lugar de antes. Mas não fosse mais exatamente a mesma pessoa. Uma das primeiras coisas que mudam depois de um despertar emocional é a forma como você percebe as conversas ao seu redor. Aquilo que antes parecia interessante, agora pode parecer repetitivo. Assuntos que antes ocupavam horas, de repente começam a parecer vazios. Não porque as pessoas ficaram piores, mas porque sua percepção mudou. Você começa a notar padrões. Reclamações que nunca mudam. Discussões que não levam a lugar nenhum. Dinâmicas que drenam energia. E quanto mais você percebe isso, menos vontade você sente de participar. Não é desprezo. É apenas consciência. E quando a consciência aparece, o silêncio começa a crescer. Existe algo curioso sobre amadurecimento emocional. No começo, ele traz clareza. Mas também traz desconforto. Porque perceber certas coisas significa que você não consegue mais ignorá-las. Você começa a notar atitudes que antes passavam despercebidas. Pequenas manipulações. Ironias disfarçadas de brincadeira. Silêncios carregados de significado. Antes, talvez você simplesmente deixasse passar. Agora, seu olhar capta detalhes. E isso pode gerar um sentimento estranho. Porque você começa a perceber que algumas relações funcionavam justamente quando você não enxergava tudo. E quando a percepção aumenta, a forma de participar dessas relações muda. Quando você começa a falar menos e observar mais, muitas pessoas interpretam isso de forma errada. Algumas dizem que você ficou distante. Outras dizem que você mudou. E talvez elas estejam certas. Mas não da forma que imaginam. Você não mudou porque ficou frio. Você mudou porque começou a perceber melhor o que antes passava despercebido. Antes você reagia rápido. Agora você reflete. Antes você se explicava muito. Agora você escolhe melhor quando falar. Antes você tentava manter todas as conexões. Agora você começa a perceber quais conexões realmente fazem sentido. E essa mudança nem sempre é confortável para quem está ao redor. Existe um tipo de silêncio que não é afastamento. É maturidade. É o momento em que você percebe que nem toda conversa precisa de resposta. Nem toda provocação precisa de reação. Nem toda situação precisa da sua energia. Esse silêncio não nasce da indiferença. Ele nasce da consciência. Você começa a entender que preservar sua paz também é uma forma de cuidado. E aos poucos você percebe algo importante. Falar menos não significa sentir menos. Significa escolher melhor. Mas existe uma parte difícil nesse processo. Às vezes surge culpa. Porque você percebe que está se afastando de ambientes e conversas que antes faziam parte da sua rotina. Pode parecer que você está abandonando pessoas. Ou que está se isolando demais. Mas muitas vezes o que está acontecendo é apenas uma reorganização interna. Você não está se afastando por orgulho. Você está se reposicionando por consciência.
E isso faz parte de qualquer processo real de crescimento. Nem todo afastamento é rejeição. Às vezes é apenas alinhamento. Com o tempo, esse silêncio deixa de ser estranho. Ele se transforma em clareza. Você começa a perceber que não precisa mais participar de tudo. Não precisa mais explicar tudo. Não precisa mais convencer ninguém. A necessidade constante de aprovação começa a diminuir. E no lugar dela, surge algo mais estável. Consciência. Você passa a escolher melhor onde colocar sua atenção, sua energia e sua presença. E isso muda profundamente a forma como você vive. Se você percebe que anda mais silencioso ultimamente, talvez isso não seja frieza. Talvez seja maturidade. Talvez seja o sinal de que sua percepção se ampliou. De que sua consciência está mais desperta. E quando isso acontece, muitas coisas deixam de fazer sentido. Mas outras começam a surgir. Relacionamentos mais verdadeiros. Conversas mais profundas. Presenças mais leves. Porque o silêncio que nasce da consciência não é vazio. É espaço. Espaço para viver de forma mais verdadeira. E talvez o próximo passo da sua jornada seja entender o que acontece depois que essa mudança começa.